Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui novamente para refletirmos, para meditarmos um pouco a palavra de Deus que chega até nós nesta liturgia da 33ª semana do Tempo Comum. Já vamos ir caminhando aí para o encerramento do ano litúrgico, que se encerrará na 34ª semana do Tempo Comum, que será na próxima semana. E nessa semana, nesse dia 15 de novembro de 2020, nós somos chamados então a refletir também sobre a nossa responsabilidade. Hoje lembramos aí a proclamação da República do Brasil e somos convidados, cada um dentro da sua realidade, a exercer o seu direito e o seu dever cívico com o voto nessas eleições. Que o Divino Espírito Santo possa nos iluminar, nos proteger e nos conduzir a fazermos as melhores escolhas, nos responsabilizando também por essa parte, por essa realidade de nossa vida, que é a nossa vida civil, pública. E a liturgia de hoje, ela vem muito a calhar nessa realidade que nós vivemos. O texto que nós vamos meditar está lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 25, versículos de 30 a 14. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, lhe será tirado, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, como nós vemos nessa liturgia aqui do Evangelho que Mateus quer nos apresentar, diante da graça, diante da oferta dos bens que o Senhor nos concede, é necessário que nós nos responsabilizemos. Este servo, chamado pelo patrão de servo mau e preguiçoso, vejam bem, a atitude dele, mesmo conhecendo o seu patrão, foi movida pelo medo, e por isso ele vai e enterra o seu talento e devolve ao patrão nada mais, nada menos do que aquilo que havia recebido. Mas a motivação dessa atitude é a motivação do medo, ou seja, a falta de coragem
de se responsabilizar com aquilo que lhe foi confiado. O grande excesso de dúvidas, de barreiras que se coloca diante da sua própria capacidade, que causa o medo de se arriscar. E muitas vezes, na nossa vida cotidiana, nós acabamos nos deixando ser conduzidos, pautados pelo medo. O medo da incapacidade, o medo do dar errado, o medo de não conseguir fazer, o medo de não conseguir concluir. Santa Teresinha, ela tem uma frase que ela diz: o medo me faz recuar, mas o amor me faz não só ir para frente, mas alçar voos. E como é importante na nossa vida cotidiana nós nos deixarmos ser motivados pelo amor. Este amor que nos faz ir adilar, dar um passo a mais, viver de fé, da confiança, de nos abandonar em Deus e sabendo que Ele não nos dá cruzes que nós não podemos carregar. Ele não nos confia algo que nós não temos condições de fazer frutificar. Veja, é assim que ele fala no início do Evangelho: a cada qual de acordo com a sua capacidade. Aquilo que Deus nos dá, os dons, as graças, as bênçãos que Ele nos coloca, as pessoas que Ele nos coloca em volta, o processo que Ele nos permite passar, não é maior do que as nossas forças, muito pelo contrário. É exatamente aquilo que nós precisamos para crescer, para desenvolver. Porque veja bem, a um ele deu 5, a outro 2 e a um 1. E os dois que desenvolveram mais, ele não cobrou daquele que deu 5, a quem ele tinha dado 5, que ele devolvesse 10, 20, 30. Ele sabia que com aqueles 5 ele conseguiria produzir outros 5. Porque ao segundo, ao que recebeu somente 2 talentos e lhe devolveu outros 2, a fala é a mesma. Tanto para com aquele que recebeu e devolveu outros 5, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Ao que recebeu 2, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Veja, não é uma questão de comparação de quem lucrou mais, de quem lucrou menos, mas de quem desenvolveu aquilo que recebeu, de quem não teve medo e não se escondeu atrás de um medo, de uma dificuldade, mas como a gente disse, colocou a cara a tapa, deu a cara a tapa, colocou-se, arriscou-se diante da responsabilidade daquilo que Deus nos deu. Não um arriscar irresponsável, mas o saber fazer o bem com aquilo que nós recebemos. Verdadeiramente, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos desculpas para não fazer o bem, porque Deus nos capacitou com sua graça, com seu amor, para que nós possamos produzir muito mais frutos com aquilo que Ele nos deu. E aqui não é a questão se é pouco, se é muito, se é grande, se é pequeno. É aquilo que Deus nos deu e é daí que Ele nos convida a colocarmos em prática e a fazermos frutificar esse dom, esses talentos que Ele nos confia. E nesse tempo em que vivemos em nosso país, de tantas decisões por parte das eleições, mas também por parte das realidades que nós vivemos, a pandemia, as dificuldades financeiras, é hora de nós pararmos e pensarmos o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. O que eu tenho feito com os dons, com as graças, com a capacidade que Deus me deu? Eu tenho colocado em prática para o bem do outro ou eu tenho me escondido, enterrando o meu talento, às vezes na terra do meu coração, impedindo que aqui ele frutifique, mas que nos contentando simplesmente a devolver aquilo que nós recebemos. Peçamos a graça do Espírito Santo para, atentos e disponíveis ao chamado que Deus nos faz, fazermos frutificar o dom que Ele nos deu. Que venha sobre você e sobre a tua família a bênção e a graça do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Torno a lembrar, se você nos acompanha aqui no Instagram, não deixe de seguir os perfis da comunidade Filhos de Maria, @com Filhos de Maria, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Se está nos seguindo aqui no YouTube, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar, deixar o comentário aí do vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho lá das notificações. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.